Gente, boa noite. Que nós tenhamos uma noite bem agradável, que possamos, mais uma vez, nos sintonizar com o ambiente aqui reinante, com o objetivo da reunião desta noite, com o assunto que vai ser desenvolvido, e para que tudo isso seja executado na mais perfeita ordem, que nós possamos nos desligar dos nossos problemas, desligar das nossas aflições, desligar das nossas mágoas, desligar da nossa euforia, de tudo que possa nos atrapalhar e apenas focar, lembrando que nós somos os criadores da nossa vida, do nosso roteiro, e tudo parte a partir da nossa mente. Então, quando nós queremos, quando nós focamos, quando nós dedicamos o nosso pensamento, a nossa concentração, a nossa vontade naquilo que estamos fazendo, o aproveitamento é muito maior. Então, que nesta noite nós possamos ter boas abordagens sobre o tema a ser discorrido, que nossos queridos mentores espirituais também possam nos ajudar nessa noite, nos orientando, nos intuindo, que os companheiros espirituais aqui presentes também que sejam muito bem-vindos junto de nós para a continuidade dos nossos estudos e que juntos possamos, aos pouquinhos, irmos nos construindo como uma pessoa melhor, mais inteligente, mais gentil, mais amável e mais trabalhadora. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos que nessa noite não puderam comparecer. Que a paz e essa serenidade possam inundar o coração de cada um destes. Que assim seja. Gente, hoje nós vamos começar então o item número 52, 52º do livro Caminho e Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o trechinho do Evangelho que nós vamos abordar nesse item está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E vamos lá, uma frase bem curtinha. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Esse item, eu estava dando uma olhadinha agora há pouco, é bem interessante. Expressa umas realidades aqui que nos chamam muito a atenção com relação a uma coisa que a gente fala aqui cotidianamente. Na hora que eu chegar nesse item, vocês vão saber, vão lembrar, tá? Então vamos lá. Eu vou ler um pedacinho e nós vamos discorrendo sobre o assunto. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Aqui está uma afirmativa. Certificando-se o homem, nós nos certificando de que coisa alguma a gente possui, sem que Deus nos conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Ou seja, às vezes nós temos a prepotência de ser o maior, o sabedor, o intelectual, o poderoso, etc., pensando que isso é um dom nosso, é uma característica, uma conquista nossa. Mas o que a frase diz vem justamente ao contrário do que nós pensamos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Mas
Quando a gente leva as coisas ao pé da letra, a gente pode deturpar o ensinamento que está ali por trás. Então, quando fala-se assim, todo dom perfeito vem do alto, é como se a gente pudesse interpretar da seguinte maneira: o dom que eu tenho foi Deus que me deu. Não está totalmente errado, porque tudo que nós temos veio dele. Mas, quando se diz assim, eu nasci com esse dom porque Deus me deu, aí vem uma questão que fica meio distoante, a questão do privilégio. Por que ele deu para mim e não deu para o outro? Não tem muita lógica. Vamos concordar. Por que eu nasci com um corpo maravilhoso e outro nasceu todo deformado? Não tem muita lógica. Então eu nasci com esse corpo perfeito, belo, sadio, porque Deus me deu. Mas para outros, tanto faz se deu, se não deu. Não tem muita lógica isso não. Então, aonde que nós vemos a lógica na afirmativa? Todo dom perfeito vem do alto. Lógico, isso já está intrínseco em nós. Todos os dons nós já temos a desenvolver. Aí muda a questão. Se nós somos uma criatura, fomos criados por Ele, então já foi ali colocado, se eu posso me expressar dessa forma, aquilo que nós precisamos ou precisaremos, aquilo que nós temos que desenvolver. Mas quem desenvolve somos nós. Mas, para que nós nos desenvolvamos, Ele ainda nos dá o meio. Além de dar o dom, nos dá o meio. E o que a gente tem que fazer então? O que nos compete? Agir. Agir. Porque aí não é de mão beijada também. Nós temos, mas para você é como o pai que dá um cofrinho para o filho, né? Aquele cofrinho de guardar moedas. Está aqui o cofrinho. Todo o dinheiro que você pôr aí, toda moedinha que você pôr aí dentro, é sua. Se você completar o cofrinho, você vai ter uma grande quantidade de dinheiro que lá no futuro você pode fazer o que você quiser. Pode comprar um bom presente, uma boa aquisição, uma roupa, etc. Né? Mas, se você for bem relapso, você ganha 10 moedas, guarda uma e gasta 9, quanto tempo vai demorar para esse cofrinho encher? E pior, vai que você vai lá e saqueia ainda, tira o pouco que lá tem. Então, o mérito, logicamente, vai depender da ação daquele que está a conquistar o seu objetivo. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Agora nós vamos ver um monte de frases bem conhecidas. Faz a tua parte e o Senhor te ajudará. Ou seja, aquilo que nós precisamos, Ele vai nos conceder, mas a gente tem que ter o nosso movimento, tem que ter o nosso mérito. Ficando parado, estagnado, esperando as coisas acontecerem, caírem do céu, nós vamos estar ociosos e, logicamente, o cofrinho jamais vai encher de moedas. Porque Ele não vai lá, Deus não vai lá e Ele vai colocar a moedinha lá dentro para nós. Ok? Então, quem vai desenvolver os caracteres da perfeição, é disso que nós estamos falando, somos nós mesmos. Mas os meios nós temos. Hoje nós estamos aqui, encarnados aonde? Brasil. Estamos aprendendo nesse cenário, inicialmente o idioma básico. Todos vão aprender o idioma.
Segundo, cultura. Terceiro, história. Vamos poder ainda adquirir outros conhecimentos básicos que são naturais para nós, né? Só de estar reencarnados aqui já vamos estar adquirindo esses conhecimentos. E com a possibilidade de desenvolver ainda, por exemplo, a nossa fé. Talvez em outros países, em outras regiões, a dificuldade de se manifestar religiosamente tenha sido demasiado grande. Aqui no Brasil, a gente tem a capacidade, a possibilidade de desenvolvê-la. Mas e se eu não quiser? Não, eu não me ligo muito com religião, não. Sabe o que acontece? Tudo bem. Seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas não é incoerência. A gente faz uma má escolha. Vai emperrar o nosso avanço. E nos é concedido? Por que é concedido essa possibilidade? Porque o que acontece com um jovem, né? Uma criança torna adolescente, depois adulto. O que acontece quando ele chega na idade adulta? Ele tem responsabilidade pelos seus atos. Né? Na infância, não, tem alguém que vai ali delineando seus passos, cuidando da sua educação. Chega na adolescência, tem bastante cuidado, mas tem um pouco de liberdade. Chega na fase adulta, tem a liberdade e o dever de gerir seus passos. Não é assim? E na vida espiritual, na vida nossa, não é mais ou menos assim? Nós temos a nossa infância espiritual, que nós chamamos de primitivismo. Há uma fase toda de desenvolvimento que chega a um ponto que nós despertamos. Poxa, eu existo. Se eu morrer, para onde que eu vou? Da onde que eu vim? E começamos os questionamentos. Chega um ponto que nós já compreendemos. Eu vim de tal lugar, eu sou assim, fui feito dessa maneira, para esse fim, esse é o objetivo da minha vida. A partir desses esclarecimentos, dessas respostas, vamos adquirindo a maturidade da nossa maneira de pensar e, consequentemente, a responsabilidade maior na nossa forma de agir. Tal qual a criança, nós somos como espíritos perante a vida. Bom, e aí? Quando chegamos a certo ponto, não temos que agir para construir? Sim. E vem bem de acordo com essa frase: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. É um paralelo bem próximo do que eu teci agora, né? É dado o mecanismo para que a pessoa experiencie, amadureça e desenvolva os seus dons. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. A gente pode criar um paralelo igual aí quando falamos do nosso desenvolvimento interior. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Não vamos entender assim, Deus criou tal pessoa boa, Deus criou tal pessoa ruim, tal pessoa gananciosa, tal pessoa caridosa. Não, não é assim. Deus criou todos iguais, simples, ignorantes.
A partir daí, está batendo? Não. A partir daí, o que acontece são as experienciações desse mundo e, consequentemente, pelas experienciações, vai se formando o caráter de cada um, o modo de ser, a bagagem, o conhecimento, as experiências, as predileções, etc. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Quando você fala isso é porque nós temos as condições de desenvolver essas potências. Então vamos falar um pouquinho sobre os opostos. Um dos sentimentos mais fortes que nós possuímos é o amor, né? O amor, qual seria o contrário do amor? Qual seria a antítese do amor? Ódio. Então, o que eu poderia caracterizar o amor? É o sentimento supremo, né? Não tem uma definição maior que essa. É o sentimento supremo. E o que a gente poderia definir como ódio? É um sentimento terrível. Um é supremo, o outro não é terrível. Um sentimento terrível ou mal? Ou será que eu poderia plagiar aí o Chico Xavier e falar que o ódio é apenas a ausência do amor? E se eu falasse assim, caridade? O que é caridade? É a movimentação das nossas potências maiores, né, todos os sentimentos, para uma ação benéfica. O que seria a antítese da caridade? Maldade. Caridade é o que eu tenho, eu dou. O egoísmo. Então o que seria o egoísmo? Seria a ausência da caridade. Não seria o que? Não, eu quero tudo para mim. Não, apenas naquele indivíduo, essa lacuna está impreenchida. Então, quando nós falamos algo ruim, na realidade é falta de algo bom naquele local. Vamos falar em humildade. Humildade é uma característica das mais marcantes nos seres evoluídos, não é? A maioria dos seres espiritualmente evoluídos são humildes. Muito pelo contrário do que se deveria imaginar, né? Que a pessoa está num patamar lá elevado, ele se faz, quanto mais acima ele tiver, mais servo dos outros ele é. Qual seria a antítese, então, de humildade? Orgulho. Então, o orgulho é o quê? É aquele sentimento de exclusivismo, de egocentrismo, ausência de humildade. Então, a gente escolhe o ângulo que a gente vai ver as coisas. A gente precisa começar a se policiar, a nos policiarmos, né? Nessa questão. Às vezes a gente exalta muito o termo negativo, quando na realidade a gente tem que dar valor no positivo. Por quê? Humildade é uma potência que todos nós podemos desenvolver e vamos desenvolver. O amor, mesma coisa. A caridade, mesma coisa. A fraternidade também. E por aí vai. E todos têm a sua antítese. E qual que seria a antítese? Seria o quê? Simplesmente a ausência. Temporária. Temporária. Onde que eu estou? Reconhecendo o elevado
Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Tá. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais acontece no círculo das edificações de espírito. É aqui que nós paramos, né? Tá. Então vamos lá. Indiscutivelmente, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Como que é essa recomendação evangélica mesmo? Buscais e achareis. Bateis e abrir-vos-á. Buscais. Ação, fazer. Sai da inércia, busca. Busca e vai encontrar. Bater a porta. O que seria se bater a porta? Ah, vou chegar lá no, entre aspas, no céu, até na porta, pelas orações. Senhor, faça isso para mim. Eu sou meio chato com relação a orações. Eu já falo para vocês, eu não sou perfeito de jeito nenhum. E nesse quesito eu sou mais chato ainda. Então, oração para mim é tira o or, fica ação. Oração, petitório. Orar é você buscar forças, buscar inspiração, buscar aquilo que te falta para que você siga os seus passos. Não é terceirizar. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Estou enfermo, uma coisa muito comum. Estou doente. Senhor, peço recursos para poder restabelecer a minha condição física para continuar a minha jornada. Há algo de errado nisso? Não. Mas e quando você busca os recursos físicos para voltar aos mesmos erros, mesmos enganos? Então, e tem muito também do pedir o caminho fácil, pedir de mão beijada. Ah, se eu conseguir isso vai ter a vida vai melhorar tanto. Se eu conseguir esse emprego. Senhor, faça com que eu consiga esse emprego. Senhor, dê-me condições para estruturar-me e tornar-me competente ao ponto de conseguir este novo emprego. Então, o meio diz muito o que nós somos. E olha, nós estamos lidando com a potência máxima. Não tem como ludibriar. Nós somos tão assim transparentes na presença dele, que antes mesmo que a gente abra a boca ou desenvolva um pensamento, ele já sabe o que é melhor para nós, o que nós precisamos, o que viemos pedir. Então por que temos que pedir? Por que nós temos que tomar uma ação? A oração é tomar uma atitude? É também tomar uma atitude. Indiscutivelmente, toda dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra. Segundo a recomendação evangélica, tem que agir sempre. Senão, qual a finalidade da vida? Como que nós vamos desenvolver as nossas potências se não agimos? Não tem jeito. Na teoria, não vai. Olha só, agora começam as cacetadas.
tá? Se preparem. Queres o dom de curar? Né? Principalmente nós aqui no centro, eu gostaria muito de trabalhar na assistência, no passe, lidar com pessoas nas reuniões mediúnicas e assim, geralmente vibrações para enfermos. Queremos ter o dom de curar, né? Ter a possibilidade de curar. Ótimo. Nada fora dos conformes em querer. Porém, começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Aí já muda o quadro. Por quê? Às vezes a gente quer o quê? A forma mais simples. Não, eu quero ter o dom de curar. Chegou alguém aqui doente, eu simplesmente estendo minhas mãos, falo uma meia dúzia de palavras, uma oração qualquer, e a pessoa sai tinindo, 100% da minha presença. É isso que a gente quer. A maioria quer. Ah, como tem, ou nos centros espíritas, como tem isso? Tem bastante. Pessoa que tem uma mediunidade e não está nem aí para reunião de estudo. Atendimento? Não, querem reunião mediúnica. Sabe por que a maioria dos espíritos adora reunião mediúnica? Porque o custo-benefício é muito alto. Como assim? Você vem apenas um dia da semana, você chega, não precisa fazer nada, falar nada com ninguém, simplesmente senta à mesa e fica quietinho, não faz nada, se concentra como se fosse dormir, né? É uma concentração. Se vier algum espírito ali que vai dar comunicação para você, você simplesmente vai dar passagem para ele, quer dizer, o seu esforço é o mínimo, apenas ceder um espaço da sua mente para tal. O doutrinador é quem vai travar todo o diálogo de convencimento, de esclarecimento, todo o trabalho está ali nas costas dele. Depois que passa o transe, ele volta ao normal, fica quietinho, termina a reunião, levanta, vai embora para casa como se tivesse feito a maior caridade do mundo. Ou seja, qual que foi ali a sua ação mínima? E qual que é a nota que recebe? Né? Nossa, que média espetacular, que mensagem maravilhosa que falou naquela noite. Levanta-se o ego. Viu como o custo-benefício é alto? Né? Faz-se pouco e ganha-se muito em termos de ego. Pois é, mas se soubessem, por isso que é necessário a gente estudar, a gente se esclarecer para não fazer bobagem, né? Passar por bobo, né? Como ajudar alguém se você não tem o básico? Começa amando os doentes. Se chega alguém para receber um atendimento, se você não gosta de pessoas, você acha aquilo ali um trabalho, uma função apenas que você tem que exercer no centro, isso não vai te vincular a ninguém. E talvez os potenciais que você tem no seu organismo, que você poderia despender, sejam aí tolhidos justamente porque nós não temos aquela ação do querer. Tem que querer. No querer, a gente age, coloca, promove uma ação. Vamos supor, eu tenho muitos recursos no meu organismo que eu posso despender para um doente. Esse despendimento vai se dar a partir do quê? De eu querer fazer isso. Então, se eu faço maquinalmente um atendimento, como se fosse assim um assalariado, para ganhar alguma coisa eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer, mas sem querer, não tem valor. Ou a gente não vai fazer de forma alguma bem feito. Queres o dom de curar?
Então faz o básico. Para se lidar com pessoas, tem que pelo menos amá-las, tem que respeitá-las, tem que compreendê-las, tem que ser indulgente, tem que ser tolerante, tem que saber perdoar, tem que saber ouvir. É muita coisa. Mas geralmente a gente costuma simplificar. Ah, Deus deu o dom da cura. Quer o dom da cura para eu poder curar as pessoas da maneira mais simples. Você não precisa ter poder nenhum. Você não precisa ter dom nenhum. Se você tiver vontade, está aí toda a ferramenta que você precisa para ajudar as pessoas. Você tem sua voz. Você tem o seu conhecimento. Você tem o seu sentimento. E isso é o que impulsiona as coisas. Eu posso não ter no meu organismo aquela predisposição de trabalhar os fluidos de uma maneira mais intensiva para uma cura repentina. Mas você pode lidar diretamente sob aquele espírito, reanimando, colocando ele para cima, dando toda a energia, todo o positivismo, todo o apoio que necessita, ou simplesmente ouvir. Possibilidades 1000 tem de se trabalhar, qualquer um. Basta dar o primeiro passo. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Queres ter o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através de obras e palavras edificantes. O que é obras? Ações. Ações que são realizadas em prol do próximo. Então, sempre, para que nós desenvolvamos os nossos dons, não tem como nós não nos depararmos com a ação. Esperas o dom da virtude? Ah, eu quero ser bom, quero ser pacífico, quero saber perdoar, quero ser tolerante, quero ser indulgente. O que recomenda, Emmanuel? Disciplina-te. Se quer alguma coisa, se disciplina. Ah, eu quero aprender a perdoar. Perdoa. Esquece. Ah, mas é tão difícil. Começa. Está aí uma palavra que não é fácil. E a gente não pode ser hipócrita, não. Quando se fala de perdão. Às vezes o perdão leva anos, décadas, para se perdoar. E como nós devemos agir, então, quando a gente não consegue perdoar logo de cara? Não julga. Seja indulgente. Coloque-se no lugar do outro. Entenda por que ele agiu dessa maneira, por que ela agiu dessa maneira. Compreenda. Não vá pelo instinto. Ah, mas magoou, machucou muito. Não consigo agora. Esquece. O tempo vai fazer o seu condão de apagar isso de dentro de ti. E realmente, a gente não pode ser hipócrita de falar assim, tal pessoa me magoou, eu perdoei. E aqui dentro? Da boca para fora é fácil. Mas e aqui dentro? Aí passa-se alguns anos e explode-se um câncer na pessoa. Vai descobrir a origem espiritual, né, dessa doença. O quê? Mágoa excessiva acumulada, que culminou numa doença física. Não estou dizendo que todos acontecem isso, mas pode acontecer. Então, pretendes falar com acerto? Essa é uma cacetada. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno.
Pois é. Uma dica que eu já ouvi e passo para frente. Quando você não sabe uma coisa, não invente. Assuma, não sei. Porque a partir do momento que a gente utiliza o achismo como se fosse uma verdade, e geralmente a gente está enganado, a gente está passando adiante uma mensagem equivocada, que vai ter repercussão. Lembrando que todas as nossas ações têm repercussões. Então, se passamos um parecer que não coaduna com a verdade, nós somos responsáveis por ela. Então, nós podemos passar por pseudo-sábios, ou aqueles que acham que sabem tudo, mas na realidade sabem pouco. E podem incorrer em graves erros, justamente por esse orgulho exagerado, né? Essa vontade de ser mais que o outro. Então, se nós pretendemos falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno, ou seja, não falar bobagens ou falar aquilo que não condiz com a realidade. Esse é o item 1, mas o item 2, tão importante quanto o 1, é instruir-se, né? Não adianta simplesmente eu também só me calar. Tem que aprender a calar para eu não me comprometer, mas buscar as respostas sempre. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Traduzindo para o nosso português, deseja depois que morrer ir para o céu? Aproxima-te dele. Não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Vou traduzir isso aqui. Mas também por atitudes de sacrifício. Não vamos levar o pé da letra, não. Pegar a cruz, ser pregado, nada disso, não. O que seria o sacrifício? Quando nós fazemos algo com as nossas forças, com toda a nossa dedicação pelo próximo. Esse é o sacrifício. Um pai sacrifica-se pelo filho? Sim, muitas vezes. Aliás, direto, né? Dá a sua vida pelo filho. Por quê? Uma prova cabal do que é o amor, da potência que é o amor, do que o amor gera. Sim. Você pensa também com esse tipo de sacrifício, dentro de suas forças, naquele estágio que eu estou, ter minhas forças dentro daquele É. E aí cada um vai. Cada um está num patamar. Então a gente não pode se comparar a uma pessoa que está num patamar mais elevado e a gente se basear naquela vida para a gente se nortear. Porque o que eles suportam, o que eles conseguem fazer, nós não suportaríamos e nem conseguiríamos fazer. Cada um tem o seu nível, né? Seu nível de desenvolvimento, de superação, do que pode aguentar, do que pode reter, do que pode fazer. Então, a gente nunca deve se comparar a outras pessoas. Por exemplo, pega-se muito exemplo do Gandhi, né? Ótimo, é um excelente exemplo. Mas se você consegue agir como ele agiu, tem uma diferença quilométrica. Pega Maria Madalena, né? A gente conseguiria fazer o que Maria Madalena fez? Paulo de Tarso. A gente conseguiria disciplinar-se e ser tão ativo nos objetivos como Paulo foi? Então, se a gente
se basear assim, ó, eu sou tão inferior, você se diminui quando se põe um expoente, né, como parâmetro. A gente tem que saber as nossas limitações, as nossas forças, o que nós podemos fazer. Agora, dar um salto maior do que a perna, a gente não consegue, né? Então, a gente faz de acordo com o que está no nosso universo, na nossa possibilidade. Isso em todos os sentidos. No sentido de perdoar, no sentido de ser caridoso, de ser fraterno, de despir-se do egocentrismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, etc., do ódio. Então, cada um tem uma capacidade. Então, a gente pegar um expoente lá, muito alto, para a gente se basear como parâmetro, a gente vai sempre se sentir culpado. E está aí uma coisa que me preocupa. Preocupação já não é uma coisa boa, né? Mas me preocupa muito esse sentimento de culpa. O sentimento de culpa não é um bom sentimento. Ele traz mais problemas do que alertas. O sentimento de culpa, ele nos adoece. Então, uma coisa é a gente saber o que fez. Uma coisa é isso. Outra é você se culpar pelo que você fez. Então, qual que eu acho que é a postura exata? Errar, todo mundo erra. Qual que é a postura exata que a gente deve adotar quando a gente erra? Assumir. Eu errei. Vou procurar me corrigir. E se eu fiz alguma coisa que desabonasse, prejudicasse alguém, vou tentar retificar. Essa é a postura ideal. Tem certas coisas que não tem como voltar atrás. Tem. Só não volta atrás se tiver orgulho. Tal pessoa, quando é questões de morte ou histórias que foram findadas, não tem como realmente voltar atrás. Mas, e você vai guardar um sentimento de culpa para o resto da vida? Não, primeiro, você inteirar-se do erro. Já é o primeiro passo. Segundo, é preparar-se para não errar novamente. Corrigir essa imperfeição. E se eu não puder retificar, não tem problema. A vida vai se encarregar disso. Seja nessa encarnação, encarnação posterior, a lei é perfeita. Eu fiz, tirei do lugar, eu vou ter que colocar no lugar. Então, não apresse. Se você não consegue, ou a história foi finita ali, não tem problema. Outra história vai se iniciar, para que você dê um outro fim àquele capítulo. Então, culpa não se guarda, não se arrasta, porque ela só nos prejudica. O que tem que fazer? A postura ideal é o quê? Ser conhecedor dos atos errôneos, procurar corrigir-se intensamente nesse aspecto, retificar quando possível e quando não possível, faça o seu melhor sempre. A vida vai encarregar daquilo que a gente não consegue mais, que a gente não tem mais as rédeas nas mãos. E para terminar, gente, pretendes falar com acerto, aprende a calar no momento oportuno, tá? Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. Ok. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. E para arrematar, entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. As qualidades são dons que procedem de Deus. Quer dizer, todos nós temos
essas qualidades a serem desenvolvidas. Entretanto, cada um tem a porta respectiva e a chave diferente para desenvolver, logicamente, essas potências. Então, dons, aquilo que nós possuímos, todos possuímos e estamos a desenvolver, depende exclusivamente de nós. Vamos para o próximo, 53. Fala sobre paz. Alguém fala alguma coisa sobre os dons? Sobre o que nós vimos agora há pouco? Algum comentário? Algum complemento? Pode falar. Os dons não podem ser também atributos que você trouxe de uma outra encarnação? São conquistas, né? Os dons são conquistas. Nós somos o resultado de um monte de encarnações. Não sabemos precisar quantas. Nós hoje somos o resultado dessas tantas e tantas vivências que tivemos. Então trouxemos os dons de outros com toda certeza. Eles estão em franco desenvolvimento. A gente não pode falar assim, ó, eu tenho o dom da bondade em grau máximo. A gente pode afirmar isso? Eu tenho o grau, a minha virtude, fala uma outra aqui, fraternidade. A fraternidade que eu tenho, que eu carrego comigo, eu a possuo no grau máximo. Não existe ninguém nesse universo mais fraterno que eu. Estou errado? Estou. Na próxima encarnação eu posso estar mais fraterno do que nessa? Posso. Então, nós somos o resultado de todas as escolhas que fazemos a todo instante. O nosso desenvolvimento é minuto a minuto, segundo a segundo, ato a ato. E a gente pode acelerar isso ou retardar. A escolha é nossa. Tudo está nas nossas mãos. A potência não foi nada. O mais difícil nós temos. As duas coisas mais difíceis nós temos: a condição e o meio. A nossa condição nos faculta chegarmos a um grau de pureza, de evolução inimaginável. E para isso, Deus nos oferece um meio de desenvolver. Então a única coisa que nós precisamos é agir. Agir. Tá, mas o que acontece aí? Tem um empecilho, um obstáculo gigantesco nesse caminho. Evolução. Sabe qual que é esse obstáculo? Tem duas letrinhas, chama-se EU. Eu. Só. Porque mas tem uma vantagem grandiosíssima também. Tem esse obstáculo que chama-se eu. Mas tem uma antítese, se eu posso me expressar assim. Tem uma coisa que acelera e muito esse desenvolvimento. Inimaginavelmente eu posso acelerar esse desenvolvimento. Eu posso retardá-lo. Existe alguma coisa que pode também acelerar e muito. Que também, por curiosidade, tem duas letrinhas. E, curiosamente, são as mesmas. Eu. Só depende de mim. Então, quem acelera o processo evolutivo e quem refreia o processo evolutivo somos nós. Esse primeiro eu que você falou é o eu egoico, não é? O egoísmo, eu. Mas se eu começar a ver de uma maneira diferente, esse eu egoico vai ficar menorzinho. Aí eu vou me dedicar ao eu para outras pessoas, é isso? É. Basta eu querer. Eu posso estacionar? Não, eu quero viver essa vida só curtindo. É balada, é praia, é bebida, é diversão. Só isso que eu quero. Até o resto, até morrer. O que eu estou desenvolvendo da minha parte intelectual e da minha parte moral? Está indo assim, evolui, tá. Mesmo assim, nesses equívocos evolui. Mas assim, de uma maneira lenta, você perde muito tempo. Mas se você fala assim,
eu vou viver da melhor maneira possível. Eu vou cuidar muito bem do meu corpo e da minha mente. Quando eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar. Quando eu tiver que divertir, eu vou divertir. Quando tiver que estudar, eu vou estudar. Quando tiver que perdoar, eu vou exercer um perdão. Quando tiver que ajudar as pessoas, eu vou ajudar. E vou concatenar tudo isso e transformar tudo isso no meu universo. Então eu quero ser uma pessoa, um ser completo. Eu não quero ser aquele ser que vai ser um ser atirado numa só direção. Eu quero desenvolver no todo. Eu não quero, por exemplo, ser o melhor dos médicos, ser aquele que é referência naquela modalidade, ser o bam, ser o best. Por quê? Eu vou desenvolver só naquela direção. Eu vou usar todas as minhas forças para chegar naquele ponto. Só que os outros pontos eu vou deixar para trás. Bom, essa é uma afirmativa pessoal minha, tá? Eu, se tivesse que escolher, aliás, eu escolho, né, a minha vida justamente isso. Eu não me prendo a nada, mas eu quero saber de tudo. Dentro das minhas vontades, eu quero fazer o que for possível. E não quero fazer nada que seja obrigado. Quero ser merecedor das glórias das minhas conquistas. E quero ser o culpado, o responsável pelos meus enganos. Não vou terceirizar jamais a culpa dos meus erros para alguém. E nem vou querer que nada caia do céu de graça na minha vida, sem eu ter o mérito da ação. Aí sim, eu estou me formando como o ser que eu quero ser. Eu creio que quando nós nos direcionamos para um ponto, ou estacionamos, tipo, quero ser uma pessoa materialista, viver só pelo dinheiro, pelo poder, pela minha vida somente, pelo prazer da minha vida. Eu estou perdendo uma oportunidade muito grande de me desenvolver em outras situações, em outras áreas. Então, quando eu digo que nós somos o obstáculo está justamente no que nós queremos, no que nós colocamos como objetivo de vida. Quando fazemos más escolhas, o obstáculo do nosso progresso somos nós mesmos. E quando fazemos as escolhas acertadas e movimentamos para isso, nós somos aqueles que fizeram a boa escolha, aceleraram o seu processo de desenvolvimento e, logicamente, vão colher os frutos da vitória mais cedo. Respondi a pergunta? Nem sei se foi pergunta que eu fiz. Foi um comentário, né? Perfeito. Vamos lá. Então vamos para o próximo item, que é paz. Isso está em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Puxa vida, é uma frase tão pequena. Como é que não vão tirar um conteúdo dessa frase? Como é que vão tirar um conteúdo de uma frase? Paz seja convosco. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. 3 palavrinhas. O que nós vamos extrair daí? Tá, não li o texto. Não li o texto. Vou tentar tirar alguma coisinha, depois a gente completa aqui. Paz seja convosco. Estou desejando algo para alguém. A coletividade. Estou desejando o quê? Paz. O que é paz? O que é paz? Vamos dizer que assim, que seja a normalidade
é uma paz? Está tudo certo, está tudo correto. Porque paz para mim não é inércia. Tem muita gente que confunde paz com inércia. Ah, está tudo parado, está maravilha, não acontece nada, tem aqui paz. Não. Paz para mim não é isso não. Paz quando está tudo na normalidade, está tudo certo, está tudo fluindo, tudo caminhando de acordo com os propósitos, né, de cada um, salutares de cada um. Não haver dissabores. Aí nós vamos empregar algumas vezes a palavra não. Não haver dor. Não haver dissabores. Não haver desentendimentos. Não haver perdas. Tudo isso faz parte de um cenário de paz. Então, é um cenário perfeito para que as pessoas possam viver e se desenvolver. Então, eu estou desejando esse cenário perfeito para que outras pessoas possam criar a sua vida, levar a sua vida. Então, Eu penso também, quando falo em paz, eu fico imaginando assim, a consciência tranquila. Eu acho que por que a consciência tranquila? Por causa de todos os atos do dia. sim. Se você tiver a consciência tranquila, ou daquilo que você acha que fez errado, você vai rever, né? Eu acho que a paz começa aí. Também. Faz parte do cenário. Faz parte do cenário. Porque não adianta ter aquela paz exterior se não tem a paz interior, né? A paz está englobando as duas coisas, né? Então, bem observado. Isso também que paz é quando, que nem você falou, que o que rege a tua vida, o que te conduz à honestidade, à coerência, à não soberba. Quando você começa a alcançar esses objetivos que você tem para nortear a tua vida, você começa a ficar em paz. Né? Isso te dá um equilíbrio emocional, físico, mental e te deixa numa certa tranquilidade, numa harmonia que você encontra a paz. Não tem aquela paz do dever cumprido? Quer dizer, não foi uma paz de inércia. Você teve um dever e cumpriu e foi gerada aquela paz, daquela ação. Então, dentro da normalidade, da competência, dos deveres de cada um, que todos possam viver em paz. Ou seja, é uma saudação desejando o melhor possível, o melhor cenário possível a outras pessoas. Bom, isso foi o que eu consegui desenvolver aqui, baseado só no título. Vamos ver agora o que o Emmanuel nos fala a mais sobre esse tema aí, tá? Vamos lá. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Bom, uma frase longa, vamos tentar entender, trazer para o nosso cotidiano, né? Muita gente inquieta, isso acontece em todas as religiões, aqui no centro espírita, nas evangélicas, nas católicas, etc. Por quê? Examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual. Essa colaboração espiritual em outras religiões pode falar assim, a presença de Deus, né? A influência de Deus para não citar espírito, né? Junto às atividades humanas. É o lado de lá influenciando o lado de cá. Não importa o jeito que as pessoas vejam isso. Então, há muita inquietação. Vou ler mais uma vez. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Ou seja, que haja uma interferência direta do plano espiritual
junto a nós. Vamos seguir. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Vocês já repararam que todas as descobertas, toda a evolução se deu por mérito e não porque o alto chegou e falou assim, está na hora de criar-se isso. Tudo foi por mérito. Lógico, teve aqueles espíritos mais evoluídos que nasceram aqui justamente para dar uma expandida nessas questões. Teve. Mas eles, as suas ações, as suas descobertas, os seus feitos foram obra do lado de lá? Não, foi esforço do lado de cá. Então, quando se espera do alto que ele interfira na nossa vida, isso está tirando de nós a possibilidade de fazermos alguma coisa, de termos um mérito nas nossas ações. Então, se a gente não tem mérito, é como você... Vou usar uma metáfora futebolística. É como você ir para a Copa do Mundo, seu time jogar todos os jogos, ser campeão, e você não jogou 1 minuto sequer, você ficou só no banco de reserva. O sabor é mais ou menos o mesmo. Você vai gozar o quê? Do título. Mas você não fez quase nada para merecê-lo. Então, o alto não vai, de forma alguma, facilitar a nossa vida nesse quesito. Não vai dar os passos que nós temos que dar. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos da cura das moléstias que desafiam a ciência? Em 1930, se não me falha a memória, 1930 e 1940, foi descoberta a cura da lepra, né? Esqueci o nome do remédio. Esqueci o nome do remédio. Hoje é tão comum, né? Até o começo do século passado, as pessoas iam para o leprosário, como acontecia 2000 anos atrás, acontecia no século passado. Não é? Termina em ol. Alguma coisa que termina em ol. Não lembro. Tem que pesquisar no Google. A cabeça já não funciona mais. Guardar tantos dados. E olha que eu li um livro falando sobre isso aí. Chama-se Chão de Estrelas. Se vocês acharem em algum lugar esse livro, Chão de Estrelas, ele narra justamente uma história no leprosário, quando foi descoberta a cura, né? Por isso que eu gravei a data, mas curiosidade, né? E agora, por que eu estava falando isso mesmo? Esqueci. Sobre as moléstias. Porque não revela... lembrei. Então, por que séculos, milênios, as pessoas morriam de lepra de uma forma dolorosa e somente no século passado é que foi descoberta a cura? Olha quanta dor poderia ter sido evitada se esse remedinho fosse criado lá na época do Cristo. Olha quanta dor. E por que vocês acham que o alto não bateu o telefone para cá e falou assim, é isso aqui que cura a lepra? Porque não podia. Porque, na realidade, a lepra não é o mal. O mal é o que as pessoas faziam, e ela nada mais é do que o corretivo.
Aquele ponto que, opa, agora está na hora de colher o que eu semeei. Então, tudo que lhe acontece naquele espaço de tempo é o resultado de suas ações pretéritas. É assim um freio para que a pessoa tenha um baque. Mas por que está acontecendo isso comigo? Quando a pessoa está doente, está enferma, acontece alguma coisa ruim na sua vida, eles não falam assim, Deus, por que eu fiz para merecer isso? Não tem? Todo mundo pergunta, por que eu estou passando por isso? Para e pensa, questiona. Talvez aí consiga começar a dar respostas. Seria então questionar a mudança das moléstias, né? O que foi acontecendo, as outras doenças que foram surgindo, né? Nesse sentido de colocar para pensar, né? Pois é, olha só, até hoje o câncer não tem, né? Não tem cura. Tem uns tratamentozinhos, né? Já ajuda bem, né? Mas ainda não tem aquela cura. Por que será? É porque ainda o ser humano precisa desse corretivo. Achou? Fala de antibióticos, rifampicina, prednisona. Tem um monte de antibióticos. Não é. Tem um nome do negócio. Eu vou achar. Depois eu acho. Então, o que fez com que fosse descoberto, logicamente, a cura da hanseníase em 1940? A evolução dos povos. Então, chegamos num patamar que tivemos o mérito de conquistar a cura desse mal. E vai acontecer também com o câncer. Vai acontecer. Vai chegar um ponto que não vai ser mais necessário os indivíduos passarem por essa provação. Quando que isso vai acontecer? Quando a humanidade evoluir, chegar a um patamar, né, que possibilite, por mérito, obter essa cura. Vocês acham que a tecnologia que nós temos hoje é por mérito ou obra do acaso? Sabiam que, eu não sei onde que eu li isso, que não dá para citar a referência, que na condição que nós estamos hoje, em 2022, era para a gente estar na mesma condição no ano 700 depois de Cristo? Quer ver como é verdade isso? Nós estamos em 2022. Tira 700, dá quanto? 1.300, 300 e alguma coisa. Quando que começou na história da humanidade aí é para quem gosta de história, que começou a migrar do campo, ir para as cidades e começaram a desenvolver a parte das grandes máquinas, das fábricas, da indústria. Revolução Industrial, quando que foi? No século 17? Eu não me lembro, não sei, porque hoje eu estou com a... Tudo bem, foi depois de 1300. Antes disso, praticamente, agricultura e pecuária, né? Lógico, tinha arte, tinha artesanato, mas a industrialização deu um salto no desenvolvimento da humanidade muito grande, né? Então pega de 1300 a 2022. 1760, tá. Pega nesse período, olha a evolução. Olha o tamanho da evolução em 700 anos.
Agora, tira esse cenário. Vamos voltar lá na época do Cristo, 2000 anos atrás. Se a gente pegasse na época do Cristo e pegasse esse cenário de 1300 a 2022 e levasse lá atrás, dava para encaixar? Olha só, qual que é a evolução que se deu, a evolução grandiosa que se deu da época do Cristo até 1300 depois de Cristo? Viu como é que foi pequeno? Teve, lógico, teve, mas foi muito pequeno. Agora pega de 1300 a 2022, foi muito grande. Muito grande. Não podia pegar esse contexto e levar lá para trás? Então aquilo que foi lido faz sentido? Faz sentido? E por que não evoluiu dessa forma? Não era o tempo. Teve que acontecer o quê? Todo o expurgo. É mais ou menos o que acontece com a gente quando morre. A gente morre, vai para o umbral, né? A maioria vai para o umbral. Para que vai para o umbral? Para ali dissipar todas as suas energias mais pesadas, mais densas, todos os seus miasmas, para que você tenha condição de ir para uma região mais eterizada, né? Então, a humanidade naquela época do Cristo ainda tinha que fazer a sua limpeza, porque se ela, naquela condição que ela estava, se ela pegasse esse boom tecnológico aqui, de 1300 para cá, acabava com o mundo. Acabava. Pensa no Nero. O Nero usou o fogo, né, para dar uma destruidinha em Roma ali. Vocês já leram Covades, que é o livro que fala sobre a história de Nero? Não. Sabe por que ele pôs fogo em Roma? Porque ele era um grande escritor. Ele queria estar concorrendo com Sêneca, que era um dos expoentes da época. Então ele queria superá-lo. Mas para isso ele tinha que viver algo assim que fosse marcante, uma coisa jamais vista. Então, o que ele fez? Qual é a ideia dele? Aquela parte pobre, feia de Roma, lá do Esquilino, aquela parte onde os pobres ficavam, ele queria demolir aquilo tudo lá e construir uma nova Roma. Então ele queria... É o ego em pessoa, né? Inflado. Então a ideia, além dessa, era o quê? Visualizar a decadência, a perda da cidade, e depois ele vindo e reconstruindo uma nova. E ele escreveu um poema maravilhoso sobre aquele fato que ele presenciou. E mandou atear fogo em Roma. Tinha um exército, né? Tinha lá o Tigelinos, que era o general ali, fazia tudo que ele mandava. Mandou pôr fogo em Roma. E lá, ele se recuou, saiu da cidade, ficou na colina, vendo aquele espetáculo, pegava a sua harpa e tentava dedilhar uma música, compor uma música, vendo aquela tragédia. E fingia que chorava, né? Vocês têm que assistir Covades, é um filme maravilhoso. Eu tenho ela em VHS e tenho em DVD. Acho que tem até no centro que tem. Fora o livro, né? Que eu tenho um livro, que é melhor ainda que o filme. O livro é maravilhoso. Pois é. Agora imagine um Nero com um botão nuclear. Não ia dar certo. Se aqui nós temos um Putin que já dá nos nervos na gente, né? E não sabe o que vai acontecer, imagina um Nero. Então, havia necessidade desse período, que foi a Idade Média, onde todos se digladiavam e todos pagavam ali, com sofrimento, com dor, com sangue, com perdas, os seus atos errôneos, até que isso fosse expurgado.
E olha, como é que o Cristo sabia que tudo que ele pregou, tudo que ele trouxe de mensagem ia ser deturpado? Ele sabia, ele previu isso lá. Ele sabia todo o histórico da humanidade que estava ali. Então, se fosse em condições normais, o desenvolvimento da humanidade poderia estar nesse patamar nosso aqui, ainda antes de chegar ao primeiro milênio depois de Cristo. Por que não revela os processos de cura das moléstias que desafiam a ciência? Falamos sobre isso, né? Como não evita o doloroso choque entre as nações? É uma pergunta bem atual. Por que ele não interfere? Interfere. Nós temos livre-arbítrio até certo ponto. O nosso campo de ação é limitado. Quando a gente começa a invadir aquilo que o outro não precisa passar, somos tolhidos. Vamos supor que eu seja aqui um Putin da vida, né? Um Nero, sei lá. E todos vocês tenham débitos estratosféricos. Eu sou o mal e vocês vão penar na minha mão. É justo, se vocês têm débitos estratosféricos, né, pela lei de atração, é normal que eu seja um instrumento, mesmo estando errado, seja um instrumento de depuração do outro. É assim que funciona o universo, né? Agora, vamos supor que eu seja esse mesmo mal e vocês não tenham que passar por isso, já estão em outro patamar. Primeiro, eu não estaria nem na presença, pelas disposições naturais, não estaria na presença de vocês. E se tivesse, e eu tentasse fazer o mal, seria tolhido. Não pode, não tem como. A gente só sofre um mal que não mereceríamos por sacrifício, por consentimento nosso. Se você consentir, eu quero fazer isso, eu sei que vou passar por isso, para um bem maior de outra pessoa, ou uma coletividade, tem o meu aval. Aí pode acontecer. Mas senão não justificaria aquela frase: não cai uma folha da árvore sem que Deus queira, ou não se derrama uma gota de sangue de um justo. Não faria sentido essa frase, né? Também entra aquela frase, o escândalo é necessário. Mas ai daquele. Entra também. Sim. O escândalo é necessário por quê? Porque é uma forma de ressarcimento e às vezes de aceleração. Uma coisa que muito acontece no nosso mundo é o quê? Essas tragédias coletivas, né? Mas, na realidade, essa tragédia coletiva é uma aceleração do processo que seria mais lento se fosse no individual, né? Ia gastar muito mais tempo. Então, é algo necessário, vamos dizer, para findar-se um episódio que teria que ser passado, né, de uma forma mais rápida, livrando, a palavra certa é acelerando mesmo esse processo de regeneração, né, do coletivo. Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, então tem que ter sabendo um pouquinho de lei de causa e efeito, justiça, para que a gente possa ponderar como nós ponderamos. Então, esses investigadores distanciados das noções de justiça não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Se não tivesse trabalho, resgate e o processo de elevação, todo mundo seria primitivo, aqui seria semelhantes aos animais. Ia viver pelos instintos. E ainda hoje há entre nós grande maioria dos homens que vivem
pelos instintos. E não conseguem segurar seus instintos. Não conseguem segurar a si próprio. Então, há necessidade ainda de questões, tipo moléstias, doenças, que fazem com que as pessoas parem de errar. Você comete muita ação errada. Vamos falar uma, citando exemplo é mais fácil de entender. Quando a pessoa é muito promíscua, sexualmente falando, né? Promiscuidade excessiva. O que pode acontecer com a promiscuidade excessiva? Numa dessas, pegar uma doença AIDS, por exemplo. Muito bem. A AIDS é um mal? Ou é um mecanismo que vai fazer com que a pessoa... Opa! Mas é doloroso? É. Mas funciona? Funciona. Você tem a questão da promiscuidade sexual. Mas pode ser em qualquer coisa. A pessoa é desonesta, rouba, tem uma propensão a apropriar-se do que é do outro. Rouba aqui, rouba ali, rouba agora. Chega um ponto, a polícia pega, cadeia. É um mal? Vai fazer sofrer? Vai fazer a pessoa passar por um período muito complicado? Mas vai ter condições de parar e pensar? Ponderar? Imagine se um assaltante não tivesse nada que o refreasse. Ele pudesse fazer as suas ações do começo ao fim e a impunidade seria total. O que aconteceria? Alguma mudança? Não. Para ele está bom. Mínimo esforço, máxima recompensa. Nada lhe acontece, pode ter de tudo, sem fazer nada. Mas tem a polícia ali. Então tem algo que o refreia. E pegou, não adianta. É a hora da colheita. A semeadura ele fez, agora a colheita. Então, em todos os aspectos nesse mundo, ainda há esses elementos que fazem com que a gente pare de se endividar. Então a gente pensa que é um mal. Não é um mal. E eu falo isso abertamente. Doença não é o mal. Doença é a cura. Doença é o princípio da cura. A doença pode até não curar, mas ela é o princípio da cura. E aonde que está então o mal? O mal está nas nossas ações. Porque antes da doença explodir no corpo, ela já existia e às vezes há muito e muito tempo estava enraizada onde? No nosso espírito. Então, a doença foi o ponto ali, ó. Acabou. Agora é a hora de colher. Você já teve a semeadura. Já teve o teu tempo de ação. Nesse tempo de ação você usou muito mal. E você só está se endividando. Para que não ocorra pior a você, é hora de ficar doente. E a gente pensa que o alto teria que, não, tal doença tem que ter a cura, tem que ter vacina, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ainda, gente, nós somos cuidados pelo alto. Isso é providência divina. Não é castigo, não, é providência. Isso evita com que nós nos percamos ainda mais. Vamos lá. Aborrece-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo.
Aborrecem-se comumente com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do além-túmulo, porque ainda não se harmonizaram com Cristo. Pois é, cada um busca aquilo que procura, né? Cada um encontra aquilo que está a procurar. Nossa, tudo isso ainda. Só um adendo. Uma das coisas mais comuns na nossa casa espírita, agora não, porque as reuniões são separadas, reunião mediúnica, palestra, palestra. Antigamente não, era palestra e reunião mediúnica em seguida. O que acontecia? Era 20, 25 minutos de palestra, depois começava a reunião mediúnica. Esses 20, 25 minutos parecia uma eternidade para muita gente. Era o momento da dissertação do Evangelho, da leitura, explicação. E as pessoas ficaram incomodadas. Não acaba logo, né? Por quê? Queriam assistir à reunião mediúnica. Então vinham exclusivamente para ver o que se desenvolvia na atividade mediúnica. Mas saber do Evangelho, saber disso que nós estamos falando, dessas mudanças, dessa responsabilidade, fala de Evangelho mesmo, de amor, da Boa Nova, ninguém queria. A grande maioria não queria. Porque cada um busca aquilo que o coração pede, né? Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Trabalhar, ou seja, ação, em todos os sentidos. Não é só o trabalho do ganha-pão, não, tá? Da subsistência, é todo o trabalho que podemos desenvolver. E sofrer, não é sofrer, ser martirizado, não. Sofrer porque na vida nós teremos aflições. Todas essas aflições fazem parte do contexto. Que possamos trabalhar, executar, fazer, desenvolver e sofrer, passar pelos obstáculos da vida. Isso constitui-se o quê? Processos de aperfeiçoamento e ascensão. Então, faz parte do mecanismo vida nesse plano terra. Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, pois existem numerosos aprendizes aguardando os grandes sinais, como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera do fogo fátuo do menor esforço. Cacetada, né? Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades, que nós vamos passar por aflição, vamos ter que trabalhar, vamos ter que suar. Entender isso. Pois existem numerosos aprendizes, por tudo quanto é lado, aguardando grandes sinais, que aconteça alguma coisa, que eu me torne um bom orador, que eu me torne um grande médico, que me torne um sujeito abonado para poder fazer obras de caridade. Como os preguiçosos que respiram a sombra, à espera de que algo aconteça para que você não sue. Eu sei que às vezes eu sou meio impertinente com a questão barganhar, que é uma coisa ainda muito comum, está muito
arraigado no nosso psiquismo, esse negócio, que a gente quer que pelo menor esforço a gente consiga o maior resultado. E então a gente procura orar, rezar de uma maneira assim banal, pedindo que as coisas aconteçam na nossa vida. Quando a gente deveria concentrar as nossas forças, as nossas vontades, de uma forma que canalizássemos as energias que virão do alto, que vêm do alto, que nos banham, que nos fazem saudáveis, para que possamos direcioná-las à execução dos nossos propósitos. Mas que nós executemos, que nós façamos, que tenhamos, logicamente, a proteção do alto, a inspiração do alto, mas a transpiração é nossa, né? Gente, por hoje é isso. Vimos mais 2 itens do Caminho, Verdade e Vida. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com toda a saúde, com toda a paz, dando prosseguimento ao nosso estudo. Boa semana, ótima semana a todos.